Olá pessoal, esse é o nosso Arrocha Manaus, né? E quero te convidar a partir de agora para a gente trocar uma ideia muito bacana, bater um papo muito legal, com pessoas inteligentes, interessantes, que vão com certeza deixar um recado muito bom para todos nós na área da saúde, nutrição, o que podemos ou não podemos, comer ou não comer, né? Comer é bom, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado. Eu vou começar aqui conversando com a Valéria Janini, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e comportamental. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, A graças gente a vai falar de um Deus. monte de coisa bacana aqui hoje, né? Com certeza. Do que pode, do que não pode comer, tudo isso, Isso, a gente né? vai tentar ali dar uma desmistificada ali na questão nutricional, né? Muito bom. Bem-vindo então a nossa querida Valéria. Mas eu tenho aqui também a Silvana Silva de Souza. 3S, né, Silvana? Sim, 3S. Mais conhecida é Silvana Souza. Silvana Souza. A Isso. Silvana ela é presidente da Associação da Pessoa Alérgica no Amazonas, a PAAN. Isso, a PAAN. A PAAN é a associação. Estamos há 3 anos e também temos somente 3 associações sobre alergia alimentar no Brasil. Então, nós representamos o estado do Amazonas, né, e estamos aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouco sobre alergias alimentares. Eu vou começar aqui com a Silvana, porque a Silvana tem um assunto interessante, né, minha querida Valéria? Ela tem uma filha que Sim. passou por um processo de alergia alimentar em 2009, é isso? Em 2009, a Bárbara nasceu. Em 2000, Bárbara é o nome o dela. nome dela é a Bárbara. E quando passou por todo o processo de vacinas, né? Eu vou pular um pouco, né? Ela tomou as vacinas, mas quando chegou na vacina tríplice viral, foi quando aconteceu o evento mais forte que ela já teve. Mas ela é alérgica desde bebê, desde quando ela nasceu. Ela já nasceu com alergia alimentar. A Valéria. Valéria sabe muito bem que pessoas, crianças, elas adquirem alergia alimentar no decorrer da vida ou nascem com alergia. Então a Bárbara nasceu alérgica à proteína leite de vaca, que é a PLV. Então eu já sabia que ela era alérgica, mas eu não sabia que aquele evento que ela sofreu um choque anafilático foi de uma vacina que continha lactobomina. Então o processo se inicia aí, né? Até então, 4 anos, né? Eu estava controlando, mas a partir do momento que ela foi tomar vacina, eu não sabia, o Estado brasileiro também não nos informou que aquela vacina tríplice viral que veio naquele lote da Índia continha lactobomina. Então, ela sofreu um choque anafilático, o primeiro choque anafilático dela. Então, foi uma reação muito grave, gravíssima, que é o nível mais alto de uma alergia alimentar. Valéria, como é que explica isso dentro da nutrição, né? Ela descobriu quando a Bárbara já tinha uma certa idade, procurando uma vacina. Quando se procura vacina, se procura saúde, né? Nesse caso, ela não encontrou uma saúde muito boa para a filha. Como é que se explica isso dentro da nutrição? Eu primeiro de tudo queria te fazer uma pergunta. A sua filha nasceu de parto normal ou cesárea? Cesárea. Cesárea. Aí a gente já consegue delimitar muito da questão da saúde dela e o porquê da alergia alimentar dela. Porque assim, dentro da nutrição e em outras áreas também, na medicina inclusive, a gente tem um parâmetro para encontrar a maioria das doenças oriundas da infância. Então, quando uma criança ela nasce sem ali passar sem ser por parto normal, não sei se algum médico lhe instruiu a respeito disso. E nem, assim, todos os estudos, né, que eu já tive conhecimento, né, a gente já teve essas perguntas, nada é muito concreto, nada cientificamente. Tanto que tem crianças dentro do nosso grupo, no Brasil, no mundo inteiro, que nasceram de parto normal e são APLV. Mas pode ser que isso também tenha contribuído muito, né, pelo parto cesárea. Mas isso não é cientificamente nada, porque também ela mamou 1 ano e 6 meses. Nunca nem dei água para ela durante até os 6 meses de vida. Então, assim, eu acho que você pode explicar até melhor com relação sobre esse que poderia também ter, né? Porque, querendo ou não, acontecido. esse é um dos motivos. Sim. Né? Existem outros motivos também, mas um dos motivos seria a questão da criança não ter tido o primeiro contato
com as bactérias benéficas do intestino da mãe. Então, quando a criança nasce de parto cesariano, ela não passa ali pelo contato com as bactérias intestinais. E aí não tem aquela formação da microbiota intestinal da criança. E aí, consequentemente, com o passar dos anos, a criança vai surgindo doenças ocasionadas por essa microbiota que não teve ali o primeiro contato com a da mãe. Então, a criança é importante que instruir os pais que têm parto cesáreo, a fazer a reposição das bactérias benéficas para o intestino dessa criança, justamente para evitar outros problemas. Né? Então, hoje já existem estudos científicos que comprovam que quando a gente não tem uma microbiota intestinal com as bactérias bem povoadas, né, surgem problemas como doenças pulmonares, asma, alergias alimentares também, outros tipos de alergias, rinite, sinusite. Então, existem inúmeras doenças oriundas de uma má formação da microbiota intestinal. Então, muito do que inicia isso é o fato do parto cesáreo. Mas não é a principal causa, é uma das causas. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre esse estudo científico aí. Até porque, né, várias crianças hoje, elas nascem muito de parto cesárea, né? E nasce com essa... E já teve médica que disse para mim pela alergia também, né? Do pai, alguma coisa assim. Mas tudo é viável que possa acontecer, né, doutora? Então, eu acredito que algo aí no meio do caminho aconteceu com ela ter uma restrição alimentar e somente a proteína do leite de vaca. Tá, vamos lá. O papo tá ficando interessante aqui, né, Valéria? Tá ficando bacana, Silvana. Como é que é a vida da Bárbara hoje? Ela tem uma regra nutricional, ela obedece uma cartilha alimentar. Como é que é isso hoje, a vida dela? Eu vou voltar também de novo mais um pouquinho. Então, depois que eu descobri, né, primeiramente, né, Walter, é o seguinte: hoje, com a ajuda das nutricionistas, não só do médico, mas a nutricionista é de fundamental importância. Eu digo isso porque nós acompanhamos essas crianças nutricionalmente, até porque precisa de uma nutrição, né, muito mais balanceada, muito mais criteriosa, justamente para que elas não tenham contato quando realmente é diagnosticado precocemente. Primeiramente isso. Quando essas crianças não são diagnosticadas precocemente, isso vai levar uma crise dessa, como foi, não vou dizer que foi da minha. A minha foi diagnosticada com 6 meses, porque eu não sabia que ela era alérgica. Ela nasceu, eu dava leite e ela, doutora, e ela sempre não aceitou o leite. Só que eu, leiga, não sabia, mas leiga por falta de quê? De informações na sociedade, informações de serviço público. Informações no poder público, são políticas públicas. Então, eu não sabia o diagnóstico. Como hoje o diagnóstico é um pouco mais, né, rápido, então as mães conseguem hoje ter essa facilidade de ir em busca de uma nutricionista. Para eu falar a verdade, eu, durante 6 meses de vida, nunca busquei uma nutricionista para a Bárbara, porque eu também não sabia. Então, existe também toda essa falta de informação. Então, a vida da Bárbara, ela começou a ser monitorada por minha mãe, né? Porque nós não tínhamos informações mesmo, porque em 2009, quando ela nasceu, né, ela teve o primeiro contato com leite, foi depois, tipo assim, o mês que eu precisava trabalhar e não conseguia, porque ela mamava no peito. Então, eu disse, não, a partir de hoje, né, eu preciso ordenar e preciso um complemento. Só que ela não aceitou o complemento. E aí foi quando ela fazia jatos de vômito, como a doutora sabe, uma criança que tem uma restrição, uma alergia, o organismo, ela expurga, ela rejeita, ela não vai aceitar. Só que eu não sabia. E aí foi acontecendo, foi quando eu busquei realmente vários médicos, até chegar numa médica que diagnosticou e disse, ó, sua filha é alérgica e a senhora precisa agora cuidar da sua filha sim. Então, a partir daí que eu vou dizer como é que é a vida da Bárbara. Como é que é hoje a vida da Bárbara? Hoje a Bárbara tem 13 anos. Sim.
Ela nasceu alérgica, ela é consciente da alergia. Eu amamentei ela, doutora, até um ano e 6 meses. 6 meses ela não tomava nem água. Então, assim, eu fui muito criteriosa. Eu tive uma gravidez perfeita, assim, nada, não engordei. Então, assim, tudo que era para fazer eu fiz. E eu fui conscientizando ela, o que podia e o que não podia. Comecei a trabalhar sobre esse assunto, comecei a estudar, comecei a me inteirar e informar ela tudo que ela pode. E a partir do momento que ela foi entendendo, né, ela já sabia que aquele alimento, o leite, ela não podia consumir. Porque quando eu falei para você que ela sofreu o evento mais forte, foi porque nós, mães e pais, temos obrigações de vacinar nossos filhos. Mas nós não sabíamos que aquela vacina, que o Estado continha lactobomina. Então, minha obrigação foi vacinar. E quando ela vacinou, ela sofreu um choque anafilático. Então, o que aconteceu? Fomos buscar, o Brasil inteiro tinha suspendido a vacina porque lá tinha lactobomina e crianças alérgicas não podiam tomar essa vacina. E a partir daí, ela já entendia, foi quando foi cada vez ela se conscientizando. Hoje ela vive a vida delas com essa limitação. Tudo que é leite ela não pode. Então, a doutora sabe muito bem que hoje nós temos alternativas. Hoje, que eu posso dizer, 10 anos eu não tinha essa alternativa de ter um alimento que eu ia no supermercado, trocar o leite por leite de amêndoas, leite de arroz, de caju, assim, N coisas que ela pode, mas é ainda 24 horas eu pensando nela, né? Porque ela é uma criança anafilática, que é o evento mais grave da alergia alimentar, porque se ela tocar no leite, se ela respirar onde tem leite, se ela tomar o leite, ela sofre outro choque anafilático. Ela já sofreu 5 choques anafiláticos, né? Então, é um cuidado tremendo. É 25 horas cuidando da Bárbara, né? 25 horas por dia. Mas é assim, existe, como a doutora sabe, a conscientização, quando nós conscientizamos uma criança, por isso que fala, criança, ela aprende muito mais rápido que a educação nutricional. Ela sabe que aquele alimento, ela sabe ler já, ela lê, ela não come, ela sabe, hoje ela teve que ir para casa da amiguinha dela e ela já sabia, levou todas as comidinhas dela e o que ela ia comer era justamente nada que tinha nada com leite. Você ensinou ela a ler os rótulos dos alimentos? Sim, os rótulos, como você sabe, como você pode explicar muito bem, é de suma importância, né? Então, eu acho que a doutora aí sabe explicar sobre os rótulos. A gente pode falar um pouco sobre esse rótulo dos alimentos, né? Para as pessoas que estão nos assistindo agora no podcast mais bonito do mundo, que é o Arrocha Manaus? Com certeza, é importante fazer essa educação nutricional não só para crianças, mas na população no geral. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar alguém que saiba ler rótulos, fora da área nutricional e fora dessa questão dela que é exclusiva também. Nos meus atendimentos, eu ofereço essa ida ao supermercado. É uma metodologia diferente que poucos nutricionistas trabalham. Então, a gente é como se fosse uma aula e a gente vai ao supermercado justamente para a gente ler para o paciente e explicar para ele a leitura dos rótulos. Porque muita gente, por exemplo, a maioria dos alimentos que se dizem saudáveis, às vezes não são saudáveis, que é o que a gente chama de falsos saudáveis, né? E aí, o que acontece? A pessoa acredita que aquele alimento é um saudável e acaba levando, consumindo. E às vezes, por exemplo, acontece muito com quem é diabético, que são aqueles alimentos light, diet, enfim. E aí, quando o diabético ele vai lá e consome aquele alimento, às vezes faz muito mal para ele, porque tem outros tipos de açúcar ali no meio. Então, é importante a gente introduzir isso na questão de educação nutricional, de ensinar para o paciente o que corresponde àquele alimento. Existem conservantes, acidulantes, tudo ali dentro dos rótulos que está ali escondidinho e a gente não precisa saber tudo. Mas é só a gente dar um norte, né, uma explicação ali, para que o paciente ele possa ter essa autonomia de ir ao supermercado e escolher aquele alimento que vai lhe fazer bem. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente ter uma alimentação 100% natural. Né? Às vezes com a correria do dia a dia, às vezes não tem como. E com o preço também dos alimentos é um pouco caro, né?
E aí acaba que a gente tem que utilizar alimentos industrializados, Sim. né? Às vezes é improvável. Impossível. Numa viagem, né? Numa correria do dia a dia do Justamente. trabalho, às vezes você não consegue, você tem que comer realmente, doutora. É Então dessa é forma importante. mesmo. Hoje em dia a gente já tem políticas públicas, como você falou, que colocam na capa do alimento ali, sem lactose, sem glúten, que hoje em dia também tem os celíacos, né? Sim. E aí, hoje em dia tem mais alimentos assim que informam logo no Ou seja, tem mais alimentos, logo. também tem mais informação sobre Exato. isso, né? Mas ainda precisa ter um cuidado maior a respeito disso, porque ainda existem alguns alimentos que não dizem. Para fechar esse primeiro bloco aqui, vamos falar um pouco da APAAN. O que é a APAAN? A APAAN, ela surgiu justamente para essas pessoas, para essas mães como eu, que me vi sozinha, sem apoio de pessoas que me rodeavam, pessoas que também não sabiam me ajudar. Então, a única pessoa que eu consegui, depois de 6 meses, ter ajuda foi a médica. Só que a médica, ela não tinha todas as informações, ela tinha aquela especialidade dela, mas ela não ia parar como uma nutricionista e dizer, olha, Silvana, você vai ter que ler o rótulo, você vai ter... Porque eu errei muito, Walter, e doutora. Eu errei porque durante esses 6 meses, até eu chegar com o diagnóstico, eu dei vários alimentos para a Bárbara que continham leite. E depois também, porque eu esquecia, doutora. Porque eu não assimilava, que eu não lia o rótulo. Uma vez eu cheguei em casa, né, rapidamente, ela queria comer, estava no meu colo, era bebê, tinha 6 meses. Eu estava comendo pão integral. E aquele pão integral contém leite integral. E eu não sabia, foi isso que ela falou. Continha leite. Só que eu não lia, eu não sabia ler rótulo. E a doutora não ia parar. Então a associação ela vem buscar justamente ela isso. Vem buscar políticas, ela vem buscar chegar onde o poder público não consegue. Ou seja, ela presta um serviço de informação. De informação, de acolhimento a essas mães. Todos os dias a gente recebe essas mães no nosso grupo de acolhimento. A gente, quando precisa, vai até a associação. A gente ganha algumas latas de leite que são super caras, são leites especiais de outras pessoas que me doam, a gente doa. A gente ajuda numa consulta, a gente ajuda na psicologia, porque temos 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e temos uma nutricionista lá. Então, a associação ela veio com essa vibe, com essa, né, justamente para acolher essas mães que estão instruir, até mesmo os maridos, né, os familiares, sogras, mães, tios não aceitam, acho que isso é mentira, né, que essa coisa de alimento é mentira, que é frescura, que isso não existe. Pois é, eu ia dizer isso, né? Tem muita gente que fala, não, mas isso aí é conversa fiada, coisa que né, no meu tempo não tinha, né, Walter? Exatamente, no nosso tempo não tinha, né? Mas vamos lá, onde é que fica? Como é que as pessoas que têm esse tipo de problema podem encontrar vocês? Que tipo de atendimento? Tem endereço? Fala para nós. A associação ela fica na Colônia Santo Antônio, aquela rua, você pode ir direto pela principal do Manoa. Quando você vê o Itaú e o posto A, olha, você propaganda entra... do banco aí para nós. Pois é. Não, só um ponto de referência. Então, ela fica lá, localizada. Nós temos atendimento com as nossas técnicas, que são voluntárias, tá? Temos uma médica... Todo mundo é voluntário? Todos nós somos voluntários lá. Nós não recebemos nada, porque nós não temos, a não ser doar informações, doar nossos conhecimentos, nossas trocas, né, de atendimento. Nós atendemos, sim, pessoas que estão precisando, não só as pessoas que têm alergia, tá, Walter, tá, doutora? Sim. Pessoas que podem procurar, já foram pessoas idosas com diabetes, pessoas que precisam de uma nutricionista e não têm condições de pagar, pessoas que precisam de ser escuta, seu filho. Nós estamos fazendo, semana passada atendemos uma escuta de uma mãe, né, que precisa, que o filho está desesperado, com várias situações que a gente precisa ajudar, então as 2 psicólogas fazem esse trabalho. Ou seja, então, assim, sempre estendendo a mão. Nós estamos lá, não só para os alérgicos. Alérgicos também é o nosso foco, mas quem procura a associação, nós não podemos fechar a porta. Tem telefone de contato? Tem, 98172-2507. Rede social? Alergia _ alimentar, APAAN. APAAN. Tá? Muito bem, gente, eu conversei aqui com a Silvana Silva, um papo muito bom, e também com a Valéria Giannini. Que legal, hein? Obrigado. A gente se encontra num próximo podcast aqui no Arrocha Manaus Podcast.